Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 14 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Forças especiais da Ucrânia eliminam um bunker russo com temperatura a menos 15 graus Celsius. A Rússia atacou o consulado polonês em Odessa. Isso é a mesma coisa que atacar o país. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Ucranianos lançaram operação de ataque a menos 15 graus no meio da neve alta e os russos que sobreviveram dentro do bunker acabaram se rendendo. As forças de operações especiais da Ucrânia realizaram um ataque a uma posição ocupada por soldados do exército russo de ocupação na região de Donetsk. A temperatura de menos 15 graus Celsius não intimidou os combatentes ucranianos. Após eliminar 2 soldados russos posicionados em um posto de observação, os combatentes atacaram também um abrigo que identificaram daquela posição em que eles estavam. É um bunker, um abrigo, improvisado, usado pelos ocupantes em uma área florestal, aproximando-se de veículo desse bunker. Como os ocupantes russos não responderam à exigência de rendição, o abrigo foi bombardeado por essa equipe de operações especiais. Eles lançaram granadas de mão, forçando os soldados russos a se renderem, a saírem do abrigo e se renderem. Como resultados, 3 soldados russos dentro do abrigo depuseram as suas armas e se renderam. Após limpar a posição, os combatentes ucranianos se retiraram da área junto com os prisioneiros. É importante destacar que esse frio extremo, já de menos 15 graus, uma camada de neve muito alta, fora da estrada, mesmo na estrada as camadas de neve estão muito altas, porque ali não tem ninguém que vai limpar a neve, Não tem ninguém que vai quebrar o gelo que fica também alojado ali, então elas são muito altas. Então a progressão de qualquer tropa é mais lenta. E até no vídeo anterior que eu me referi que eles chegaram perto de 2 aldeias, é justamente eles estão avançando muito lentamente por causa do frio. Em muitas guerras, às vezes quando estava frio assim, guerras anteriores em outros locais, e com uma neve grande assim, os exércitos ficavam nas suas trincheiras, não saíam para brigar. No caso aqui, os ucranianos estão saindo para brigar, desalojar os russos, e os russos, principalmente, comandados pelo sádico ditador, masoquista ditador, sádico, sei lá o que esse cara é, eles vão fazendo ataque sempre. Mas dessa vez os ucranianos foram e desalojaram esses grupos que estavam no posto de comando, os que no posto de observação, eu digo, num posto avançado, e foram eliminados, e aí foram em seguida nesse bunker. Possivelmente os soldados desse bunker, eles estavam sempre rendendo os do posto de observação. E eles então estavam dentro do bunker, aquecidos, acho que estavam tentando se aquecer ali dentro, mas foram surpreendidos pelos ucranianos e tiveram que se render. Enquanto isso acontecia em Donetsk, em Odessa, o consulado polonês foi danificado por um ataque russo. Odessa tem sido uma das regiões mais afetadas nas últimas semanas, sofrendo ataques frequentes de drones e mísseis que deixaram dezenas de milhares de moradores sem eletricidade, aquecimento e abastecimento de água. Ataques russos, essa vez eu tenho a seguinte tese, quando você alguns alvos que você ataca, eles são dirigidos, não é esmo jogar contra um monte de prédios como os russos fazem. Você ataca o consulado polonês, como em Kiev há tempo atrás eles atacaram a representação da União Europeia, Então eles sabem onde eles atacaram, Então eles atacaram agora o consulado polonês na cidade de Odessa.
o consulado é o território do país que ele representa. Então, isso é um ato de guerra. É claro que a Polônia não vai mandar tropas para fazer frente à Rússia por causa disso. Vai fazer aquele protocolo, a diplomacia vai responder agressivamente e vai chamar para briga. Os russos não vão vir para briga, os russos também vão responder agressivamente, mas também não vão brigar lá. Mas eles, na realidade, já estão brigando com a Polônia, quando eles atacam o consulado, quando eles mandam drones sobrevoar as cidades, o território polonês, e assim como outras cidades, ou seja, a Rússia está desafiando. A Rússia está desafiando e quer ver até onde os aliados da Ucrânia, os demais países europeus, os antigos membros do bloco soviético, até onde eles vão, até onde eles aguentam. É uma guerra psicológica também, é uma guerra de nervos, né? E, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, o senhor Maciejewicz Wewior, esse ataque aconteceu durante a noite e, como resultado noturno desse bombardeio, ele descreveu uma noite de terror russo, esse representante polonês, e acrescentou que nenhum funcionário do consulado ficou ferido e elogiou o trabalho dos diplomatas, dizendo grande respeito por toda a equipe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia que trabalha na Ucrânia. Durante a noite, a Rússia também atacou cidades por toda a Ucrânia, em um de seus maiores ataques do ano até agora. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que Moscou lançou quase 300 drones e 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro nos ataques abrangentes que afetaram 8 regiões e tiveram como alvo instalações de energia e subestações. 4 pessoas morreram em Kharkiv quando mísseis e drones atingiram uma estação postal. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em Odessa, quando as temperaturas caíram para menos 7 graus. Incêndios deflagraram em um prédio residencial, uma academia foi atingida, uma academia e uma garagem, causando grandes danos. Psicólogos de emergência foram chamados a prestar assistência a 14 pessoas, incluindo uma criança, que surtaram depois desse ataque. Odessa tem sido uma das regiões mais afetadas nas últimas semanas, sofrendo ataques frequentes que deixaram dezenas de milhares de moradores sem eletricidade, aquecimento e abastecimento de água no inverno rigoroso na Ucrânia. No final de dezembro, uma série de ataques deixou Odessa sem eletricidade por quase uma semana, além de falta de água e aquecimento em outras áreas. Moscou, de uma maneira criminosa, covarde, intensificou seus ataques à infraestrutura energética civil no auge do inverno. Então, agora que ela está intensificando, numa tentativa de minar o moral da população em meio às temperaturas congelantes. E o Estado-Maior do Exército Ucraniano, ele confirmou que aconteceram ontem, desde o início da madrugada, de 0 horas, até o final do dia, da noite de ontem, do dia de ontem, próximo a 0 hora, às 24 horas, 130 batalhas em todo o teatro de operações de 1.350 quilômetros aproximadamente, sendo que 30 aconteceram em Pokrovsk, na região de Pokrovsk, e 25 na região de Uliápole. E também, importante, em Slaviansk, os soldados ucranianos repeliram somente 3 ataques russos, e em Kramatorsk foram repelidos 2 ataques russos. E Constantinivka, os invasores atacaram 13 vezes a região, as vilas que cercam Constantinivka, e foram todos repelidos também. Então essa é a situação das principais. No rio do Dnipro, ali em Kherson, acho que é importante, os russos tentaram uma tentativa apenas, que foi frustrada também, para avançar e tomar a ponte de Antonivka, próximo à cidade de Kherson, mas também não tiveram sucesso, não tiveram êxito nessa empreitada. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, é muito importante, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, indiquem o canal, recomendem, façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.